ansiosa pra ver a construção da nossa piscina. Eu também não vejo a hora, mas, Yara, o pessoal da obra ficou encarregado de trazer a pá para fazer toda a escavação e as medições possíveis, né? Sim, mas tá tudo certo, tá mais tarde. Então, ótimo. Então eu vou trabalhar. Mais tarde, ele pelo menos já vê o andamento, o início dessa obra. Sim. Rafael, por favor, eu preciso que você venha urgentemente aqui pra casa, a polícia já tá aqui. Parece que encontraram uma ossada humana aqui durante as escavações da piscina. Por favor, eu preciso que você venha logo. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, Hélio, e de Garuva a gente vem até Joinville, porque aqui na cidade uma ossada humana foi encontrada. A polícia ainda não tem grandes detalhes, mas já começou as investigações para tentar descobrir então a quem pertence e do que se trata aí essa história. Mais detalhes a gente mostra. Aqui estamos com o delegado de polícia para mais informações sobre o caso. Boa noite, primeiramente, a todo mundo que está assistindo o jornal. No entanto, o que a gente pode informar a princípio é que toda a equipe do IML, junto de peritos e antropólogos, já se encontram no local, fazendo todo esse estudo, né, nessa ossada que foi encontrada. O que posso dizer inicialmente é que se trata também de um caso muito complexo, visto que tinha outros ossos ali no meio, ossos de... Há informações preliminares que me foi passado da perícia que seriam de animais e outros elementos encontrados junto do osso. O que me foi chegado foram um relógio e também um cordão, que vão ser de suma importância nessa investigação que vai se abrir. Hoje ainda nós não vamos conseguir dar maiores informações, mas ao longo dessa semana vai ser estudado todo esse caso, vai ser passado por toda a equipe técnica, como eu falei, junto dos antropólogos no local, para poderem diligenciar e fazerem esse confronto com informações, bancos de dados e comparações acerca desses ossos encontrados. Senhor delegado, a última pergunta. E sobre a identificação desses restos mortais, já tem alguma previsão de quando vai conseguir dar essa notícia para a população sobre do que se trata, de quem é? Olha, inicialmente, como eu já até falei anteriormente, é muito difícil precisar uma data em específico para a gente poder dizer, chegar nesse determinante, né, nesse fator determinador. Mas ao longo dessa semana vão ser divulgados boletins a fim de também dar essas informações à população devido a esse caso de grande repercussão, né? Um casal se mudou agora para Joinville, não faz nem uma semana, estavam iniciando a reforma na casa e na área onde seria a piscina foi encontrado esses restos. Mas, como eu falei, ao longo dessa semana, questões como o sexo, se masculino ou feminino desses ossos vão sendo divulgados, bem como eventual causa da morte, se encontra alojado em alguma parte, algum osso, elementos perfurocortantes ou perfurantes que podem ter sido de disparo de arma de fogo ou alguma lâmina, algo do gênero. Tudo isso eu garanto que ao longo dessa semana vão sendo divulgados e volto a ressaltar, se trata de um caso muitíssimo complexo, tá certo? Por isso eu peço até que a população nesse momento se tranquilize um pouco e aguarde maiores informações da parte dos peritos e antropólogos que vão se reunir para fazer todo esse estudo no local e divulgar essas maiores informações acerca do caso, tá certo? No mais, é tudo isso que a polícia tem a dizer por hoje. Agradeço muito a equipe de jornalismo presente no local. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom, doutor? Que bom que você pôde vir para nosso encontro hoje. Estou bem, graças a Deus, né?
Então, que bom que você pôde vir para o encontro para a gente debater um pouquinho, né, sobre as conclusões e os resultados que nós encontramos na perícia médica que foi feita, né, alguns dias atrás, né? Então, eu trouxe aqui o relatório policial só para a gente dar uma recapitulada no que foi o caso, né, da perícia que a gente realizou. Então, basicamente, né, durante a reforma de uma casa foi encontrada uma ossada parcialmente inteira, tá certo? Essa casa, né, essa residência tinha sido adquirida mais ou menos um mês atrás por um casal jovem na região central de Joinville. E durante a reforma, né, da residência, estava tendo uma obra de escavação justamente para delimitar o perímetro para ser inserida uma piscina, onde foi encontrada a ossada, né, os ossos em si. E junto a eles, eu posso ver aqui no relatório e também pelas fotos do relatório policial, que foram encontrados alguns objetos pessoais, né? O relógio, o anel, a aliança, né? E a corrente de ouro. E aqui a gente pode ver justamente o trabalho da polícia sendo feito, né? Então, esse foi o caso que a gente recebeu há algum tempinho atrás para realizar a perícia médica, né? Então, agora a gente pode começar a apresentar nossas conclusões, né? E o que foram achados. No primeiro dia que eu recebi já o caso, né, no dia seguinte eu já fui no laboratório para dar uma olhada superficialmente na ossada. E eu acabei percebendo algumas peculiaridades, né, em relação aos ossos. Por quê? Alguns ossos em si me pareciam muito estranhos serem ossos humanos. E veio na minha cabeça, caramba, eu acho que talvez nem toda a ossada que foi encontrada seja formada por ossos humanos, alguns podem ser de animais. Porém, como eu não tinha como confirmar na hora, né, apenas olhando, eu tive que realizar toda uma análise. Se você puder passar aqui o slide, já vou te mostrar como comecei, né? Então, eu iniciei a análise, né, para distinguir a questão dos ossos, se todos eram humanos ou se uma parte era humana e outra animal, através da análise morfológica, né, que é a parte inicial. Então, na análise morfológica, eu iniciei justamente examinando as dimensões e os caracteres de cada osso, né? Então, osso por osso, fui analisando as dimensões e os caracteres e vendo quais medidas batiam com os ossos animais e quais batiam com os ossos humanos, né? Então, foi essa análise morfológica. Entendi. Nesse caso, eu vi que aqui na sua representação você mencionou o canal de Haber. Isso. Aí eu queria saber se você utilizou a técnica de análise microscópica. Isso, exatamente. Então, eu iniciei com a morfológica, né? Mas não tinha como determinar de certeza absoluta que aqueles ossos que eu estava determinando como de animais, se eles eram de animais. Então, para ter uma segurança maior, também fiz a análise microscópica, né? Então, através do exame, né, da disposição dos tamanhos dos canais de Havers, né? Os canais de Havers que se encontram justamente no tecido dos ossos, né, para a passagem dos vasos sanguíneos e dos nervos. E daí a grande diferença, né, é justamente que os canais de Havers, né, nos homens, nos ossos humanos, eles são menos numerosos e eles são mais largos. E nos ossos dos animais, os canais de Havers, eles são encontrados em maior quantidade e eles são mais estreitos e circulares, né? Então, essa tabela aqui que eu trouxe foi justamente o meu resultado, né? Basicamente, eu me baseei nela para ter o meu resultado de osso por osso, né? Então, através da análise microscópica, eu pude definir justamente quais ossos eram de animais e quais eram humanos pela quantidade dos canais de Havers, que a gente pode ver aqui que no homem a quantidade é muito inferior do que a quantidade dos canais de Havers que são encontrados nos animais, né? Então, basicamente, essa foi a análise microscópica que eu fiz, né? Logo após a morfológica, para ter certeza que os ossos que eu estava determinando como de animais, se realmente eram de animais. Entendi. E nesse caso, você usou alguma técnica de reações biológicas? Sim, bem pensado, doutor. Então, para ter uma certeza absoluta, assim, maior de todas, eu realmente também utilizei a análise das reações biológicas. Eu me utilizei de 3 técnicas. A primeira foi a prova de anafilaxia, né, onde basicamente eu peguei uma proteína de determinada espécie e eu observei se ela causava uma reação alérgica no organismo já sensibilizado. Sim. A segunda técnica que eu me utilizei também foi da limitação do complemento, né, da fixação do complemento, perdão. E nessa técnica eu peguei o material do osso
né, e juntei ele com um anticorpo. Se houvesse uma reação, se eles fossem da mesma espécie, né, ia acontecer uma reação onde as substâncias imunológicas elas iam ser consumidas. E daí eu ia poder identificar se era da mesma espécie. E por último, utilizei a técnica da soroprecipitação, né, onde basicamente eu observo que quando um anticorpo ele encontra o seu antígeno correspondente, eles formam um precipitado onde eu consigo, né, determinar a origem do material. Então essas foram as técnicas de reação biológica que eu pude concluir. Aí se você passar um pouquinho, eu aqui separei direitinho os ossos animais e os ossos humanos para poder mandar para o laboratório para a gente começar, né, com as técnicas de identificação para conseguir achar quem é o sujeito pertencente à ossada, né? Então, foi isso. Doutora Laís, eu trouxe aqui alguns resultados que eu pude obter, né, na nossa análise da ossada, e só para a gente deixar bem delimitado, né, a questão da determinação da raça da ossada. O primeiro critério que iremos analisar, né, de identificação. Isso, exato. Então, primeiro eu queria citar, né, que existem índices que a gente utiliza para determinar a raça do indivíduo. O índice cefálico é um deles, né, é um índice que calcula algumas medidas da face, né, do crânio, tanto no sentido latitudinal quanto no longitudinal. O índice tíbio-femoral, que é muito interessante também, que é uma razão entre o osso da tíbia e o osso do fêmur. Aí, doutora Laís, nesse caso, o que é que eu pude perceber? A ciência, né, a literatura, ela diz que quando esse índice é menor que 83, quer dizer que é da raça caucasiana. Sim. Mais na frente eu vou citar isso, né? Vou explicar melhor, mas é importante a gente guardar esse dado. E também tem o índice radiohumeral, que é uma razão entre o osso, né, esse osso do rádio e o húmero. Sim. Também tem a questão do tipo do crânio, que é muito importante para a gente delimitar a raça do indivíduo. Existem alguns ângulos que eles são traçados, veja só, ele é traçado de forma imaginária. Aqui, né, nós temos a protuberância supraorbital, aqui o lábio, o início da raiz dentária e o final do dente. Eles são feitos ângulos aqui em relação ao meato acústico, né, e também com esses índices, essas análises, a gente pode também determinar a raça do indivíduo. E veja, também tem a questão dentária, isso aqui é muito importante. O primeiro molar inferior, ele diz muito, ele pode ajudar muito na análise do perito médico, né, para a gente poder determinar a raça. E o que é que eu percebi, doutora Laís? Primeiro, né, citando, existem os 3 principais tipos, que é o mamelonado, que é esse, o estrelado e a intermediária, né? Aí me diga uma coisa, doutor, desculpe a interrupção. Pois não. Esses tipos de primeiro molar inferior, eles correspondem a quais raças, a quais tipos de raça, né? Boa colocação. Nesse caso, veja, o tipo mamelonado, ele diz respeito ao tipo caucásico, Sim. que são geralmente pessoas de pele branca, né? E tem algumas características, né? Cabelos lisos ou crespos, louros ou castanhos, íris azuis ou castanhas. O tipo mongólico, que eu coloquei ali, é o terceiro, né, no caso, o intermediário. Ele diz respeito às pessoas asiáticas. Sim. Né, o grupo das pessoas asiáticas, ele é um tipo ali meio intermediário. Tem as suas características também, né? Geralmente são pessoas de pele amarela, cabelos lisos, face achatada. E por último, o tipo negroide, que são pessoas de pele negra, né? E tem também as suas características. E geralmente pessoas de pele negra, né, tem aquele tipo, né, de primeiro molar inferior. Então a gente determina a raça do indivíduo através dessas análises, né, e o primeiro molar inferior é muito importante nesse sentido. Nessa caracterização. Isso. A gente também tem aqui os tipos de crânio, né, as medidas. Por exemplo, o dolicocrânio, ele é um crânio mais extenso, mais comprido. O mesocrânio, o braquicrânio, que é um crânio maior, mais redondo. O tapenocrânio, que é um crânio mais achatado. O metriocrânio e o estenocrânio. Né? Esses são todos tipos de formato craniano. E, bom, aquilo que eu tinha dito, né, do ângulo facial e cloquet, veja só, é traçado essa linha imaginária, aqui é o meato acústico, e a gente pega, né, algumas relações aqui
do lábio, do início da raiz dentária e do final do dente. E a gente diz, né, de acordo com o ângulo que obtivermos, qual é a raça da pessoa. Nesse caso, eu pude perceber que da alçada que a gente analisou, eu pude perceber que o grau, né, o índice foi maior do que 83. Ou seja, indica que muito provavelmente Raça caucasiana. é raça caucasiana. Pronto. Então essa seria a conclusão, né? Então o primeiro tópico, que é justamente a raça, já podemos saber que o indivíduo da alçada, ele Perfeito, era de raça se trata caucasiana. de raça caucasiana, pelas Perfeito. análises que a gente pôde fazer. E agora, doutora Laís, partindo para outra questão muito importante também, a questão da determinação do sexo do indivíduo. Então veja, primeiro é feita uma análise visual, né, vamos dizer assim. Então a gente analisa se tem útero, né, se tem genitália masculina. Então é feita essa análise. No entanto, em cadáveres em que há o processo de carbonização, essa identificação ela pode ser mais complexa, mais difícil, né? Mas, enfim, existem outras medidas que a gente pode utilizar que são muito fidedignas. Por exemplo, a análise da mandíbula, ela tem um acerto de 81%. Existem características próprias da mandíbula masculina e da mandíbula feminina. Então, 81% de acerto. Sendo que as duas melhores formas de analisar o sexo do indivíduo, hoje, né, em termos de hoje, não é mais pela mandíbula, e sim pelo crânio e pela pelve. São mais confiáveis, são né? os melhores, exato. Então, veja, antigamente utilizava-se o craniômetro de Galvão como parâmetro. Hoje é uma questão mais computadorizada, como a senhora já sabe, mas esses dois são os melhores parâmetros que a gente utiliza para determinar o sexo do indivíduo. Então, me diga só uma coisa, como através da mandíbula a gente consegue determinar a questão do sexo, mesmo sabendo que hoje em dia não é tão relevante, né, a análise da mandíbula, mas de toda forma interessante para no final a gente poder usar também como uma forma de concluir, né, de chegar na conclusão do sexo. Perfeito, doutora Laís. Veja só, isso aqui é um tipo de mandíbula padrão, e veja, existem diferenças importantíssimas aqui para a gente poder diferenciar homem e mulher. Por exemplo, o ângulo da mandíbula do homem, geralmente ele é mais acentuado. Sim. Ele é mais acentuado, realmente. Essa aqui é o queixo do indivíduo, né, da mandíbula, mas para fins de perícia médico-legal, a gente não fala de queixo, a gente fala mento. Sim. No caso, aqui nós temos o mento do indivíduo, e veja só, a protuberância mentual, que é justamente o quão o mento ele se eleva, vamos dizer assim, nos homens isso aqui é mais acentuado. Sim. Aqui nós temos também o forame mentual, que são dois buraquinhos, né, que existem na mandíbula. Quanto mais afastados, mais indica a probabilidade de ser um homem, né? Então, são algumas características da mandíbula, são várias, que aí você já sabe muito bem. Então, doutora Laís, eu mencionei aqui, né, também algumas diferenciações do crânio masculino para o feminino, e que eu usei na análise da alçada. E veja só, a glabela ela é plana em mulheres e saliente em homens. Então você pode perceber que ela é mais saliente, né, aqui em homens, e ela é mais plana no caso da mulher. O mento da mulher ele é mais arredondado, né, o mento, essa região aqui. E no homem ele é mais quadrado, né? Como eu já disse anteriormente, ele é mais acentuado. Perfeito. O processo mastoide na mulher ele é pequeno e liso, e grande e rugoso nos homens. Os bordos orbitários, nesse caso, eles são cortantes em mulheres, né? E eles são mais arredondados nos homens. E o arco supraorbitário ele é mais discreto em mulheres, nesse caso, sim, o arco supraorbitário, né, dos olhos. E ele é mais saliente nos homens. Então, são diferenciações muito importantes para a gente poder delimitar se é homem ou mulher. E na análise da alçada, de acordo com todos os parâmetros que eu pude calcular, coletar, eu percebo que teve muito mais as características masculinas. Então, a gente já pode dizer aqui, né, que no caso trata-se de um tipo caucasiano, né? Aqui, de acordo com a análise dos ângulos faciais, a gente também percebeu, né, que se trata de um tipo caucasiano. E da análise do sexo, a gente pode determinar
né, quase de certeza que se trata de um homem. Né? Sexo masculino. Perfeitamente. Sim. Doutora Laís, para a gente finalizar essa questão da determinação do sexo, para a gente dar realmente um resultado final, né, bater o martelo e dizer que é homem, né, como a gente já viu anteriormente, eu vou trazer algumas características da pelve, né, para realmente mostrar o quão se assemelha a análise da ossada com as características masculinas aqui. Então veja, características gerais da pelve masculina, ela é rugosa, com inserções musculares marcadas, e lisa, com inserções pouco proeminentes do feminino. Ou seja, aqui no masculino você pode ver que ele é mais rugoso aqui nas laterais, ele é mais liso no feminino. A forma do masculino, ele se assemelha mais a um coração, e no feminino ele é mais circular. Então você pode perceber que aqui ele tem um formato um pouquinho de coração, né, e aqui ele é mais redondo de fato, né, mais circular. O ilho, no caso do homem, ele é alto, e no caso da mulher é baixo. A articulação sacroiliaca, que é essa parte aqui, essa parte superior da pelve, no caso do homem ela é grande, e no caso da mulher ela é menor, né, e mais oblíqua. O acetábulo do homem ele é grande e direcionado para o lado, no caso essa região, né, o acetábulo, e o da mulher ele é pequeno e dirigido anterolateralmente. O buraco obturador, no caso do homem, ele é grande e oval, e no caso da mulher ele é pequeno e triangular. Então veja só, no caso do homem ele é bem maior, né, você pode perceber, e aqui ele tem um formato realmente mais oval, menor. O corpo do púbis no homem ele é triangular, e na mulher ele é quadrangular. A sífise do púbis, no caso do homem, é alta e da mulher é baixa. O ângulo subpubiano, no caso do homem, ele é estreito em forma de V, e na mulher ele é amplo em forma de U. É muito interessante essa análise, você pode ver que esse ângulo, inclusive, né, eu pude perceber que esse ângulo, na ossada que a gente estudou, ele era menor do que 90, ou seja, diz mais uma vez, né, que se trata de uma ossada masculina, e no caso da mulher, ele é superior a 90, né, chegando até 110 graus. Então, basicamente, doutora Laís, da análise, né, de tudo que a gente viu aqui, e mais uma vez, né, da análise da área pelve que eu estudei, a gente pode concluir que se trata de uma pelve masculina, né, de uma ossada masculina também, por conta do grau aqui calculado, né, em relação ao ângulo subpubiano, e também de todas as outras questões que eu já mencionei anteriormente. Então, homem caucasiano. Homem caucasiano, perfeitamente. Nossa. Então, perito Gabriel, a gente agora já tinha determinado, né, o sexo, a raça, já chegamos a debater as conclusões e como chegamos nesses resultados. E agora eu vou falar um pouquinho da minha análise, né, na perícia, que eu fiquei responsável pela determinação da idade e da estatura do indivíduo pertencente à ossada, né? Então, em relação à idade, eu me debrucei sobre algumas técnicas para chegar numa estimativa de idade aproximada, né? Como você sabe, não temos como chegar numa idade específica, mas chegamos em uma estimativa de uma média de idade que aquele indivíduo poderia ter, né? Então, a primeira técnica que eu me debrucei foi a radiografia dos ossos. Como você já sabe, né, a idade óssea ela é estimada, né, observando-se a aparição dos núcleos de ossificação e da fusão das epífises das diáfises, né? É justamente um processo sexualmente dimórfico, né? Então, nos homens ocorre de forma mais tardia do que nas mulheres, né? E quando todas as epífises elas estão fundidas, né? Ou seja, quando há a ossificação completa, a gente determina que o indivíduo ele é adulto, né? No caso do homem, essa fusão completa das epífises ocorre entre 20 e 25 anos, tá certo? Então, aqui eu trouxe justamente a tabela com os ossos que passaram pela radiografia e basicamente as minhas observações e conclusões. E a gente pode ver que todos eles já têm uma fusão completa das epífises, né? Então isso indica justamente que o indivíduo ele está entre os 20 a 25 anos. Porém, o mais interessante, né, que pude perceber na radiografia é que justamente deu para identificar a presença dos terceiros molares, ou seja, dos sisos, e que as raízes deles estavam completas, estavam completamente fechadas. E através disso, eu saí da média de 20 a 25 anos para estimar que o indivíduo da ossada ele tinha de 25 a mais.
Então, através da radiografia dos ossos, né, como eu expliquei, da fusão das epífises que estava completa, já estimava-se que era um adulto entre 20 e 25 anos, e através dos terceiros molares, que saiu também na radiografia dos ossos, já que as raízes estavam completas, pude estimar que o indivíduo tinha pelo menos 25 anos. Interessante. Eu, inclusive, vi rapidamente essa questão. Sim. E observei que, de fato, o terceiro molar já estava completo e as raízes, né, já estavam completamente formadas. Pronto, exatamente. Quando você tinha falado, né, que você também fez a análise da parte dentária, podemos perceber isso, né? Então aqui eu trouxe só realmente mostrando, né, exemplificando a questão dos dentes, né, terceiro molar, primeiro, segundo, e a gente pode passar para a segunda parte, que é justamente o seguinte: depois que eu me utilizei da técnica, né, da radiografia dos ossos, eu passei para a análise dentária, que é de extrema importância, né? E como eu falei, na análise dentária, né, que eu já tinha concluído na radiografia, pude ver a presença dos terceiros molares, e a gente sabe justamente, né, que o crescimento e o fechamento dos terceiros molares ocorre na fase adulta, dos 18 aos 25 anos. Porém, quando o crescimento já foi, digamos que, terminado, né, e as raízes já estão completamente fechadas, né, ou seja, o dente já está completamente formado, nós sabemos que o indivíduo tem de 25 a mais. Tá bom? Porém, isso aí eu pude concluir, justamente trouxe a tabela aqui, tá vendo? Ó, raiz completa, 18 a 25, no caso, 25 anos a mais. Só que a análise dentária, ela me ajudou a realmente chegar numa idade, assim, numa média de idade correta, por causa do quê? Eu analisei o padrão de desgaste dentário. Então, dente por dente que estava presente na ossada que foi encontrada, fui analisando o desgaste dentário, o padrão de desgaste. E daí eu trouxe justamente a tabela com os resultados, né? Esses foram os dentes que foram analisados, que ainda se encontravam presentes na ossada. E aqui o grau de desgaste que foi encontrado. Justamente pode ver que tem um padrão de desgaste moderado em quase todos os dentes. Então, incisivo central, moderado, pequenas facetas de desgaste na borda incisal. Então, todos eles têm um padrão de moderado. E o que é que isso me conclui? Isso me conclui que o indivíduo, né, ele tinha entre 30 e 40 anos pelo nível de desgaste. Justamente porque não era um desgaste, digamos que leve, que no caso corresponderia a, digamos, um adulto de 20, 25 anos, mas também não era um desgaste acentuado, que corresponderia para um indivíduo de 50 a mais. Exatamente, estava no mesmo termo. Era um desgaste moderado. Então, pude concluir pela análise dentária que ele tinha entre 30 e 40 anos, justamente pelo padrão de desgaste, porque em relação ao terceiro molar, só conseguimos chegar que ele tinha de 25 a mais, e com desgaste que ele tinha entre 30 e 40 anos. Perfeito. Porém, pode passar, por favor, perito? Eu também me debrucei sobre mais duas técnicas. A primeira seria as suturas do crânio, né? Então, as suturas, como você já sabe, são justamente as linhas de união entre os ossos do crânio, né? A ossificação das suturas do crânio é um processo lento e progressivo. Então, começa na infância e adolescência e parte até os últimos anos de vida, né? Então, o que é que a gente pode concluir? Que nas crianças, por exemplo, as linhas de sutura são mais visíveis, elas aparecem mais. E ao determinado do crescimento dos anos, do passar dos anos, essas linhas elas vão se apagando, elas vão ficando mais leves até que a ossificação fica completa e as linhas de sutura elas desaparecem. Então, esse daqui foi justamente o quadro que eu me utilizei para debruçar, né, sobre os resultados que eu analisei no crânio da ossada. No crânio da ossada, eu justamente pude perceber que o fronto parietal na face interna, lembrando que, né, que como a gente sabe que a face interna ela é sempre mais confiável para determinar a idade do que a face externa. Então, no fronto parietal, né, que é justamente essa parte aqui da frente, eu pude ver que na ossada as linhas elas ainda estavam aparentemente visíveis, mas quase apagadas, né? Então, a gente pode ver que corresponde a justamente um indivíduo de 30 a 50 anos. Porém, na sutura biparietal, que é justamente essa na parte de baixo, na face interna do crânio, né, da ossada encontrada, pude ver a mesma coisa, que as suturas elas estavam levemente apagadas, mas não completamente, né, ainda aparecia um pouco. Então, pude concluir que ele também poderia estar na casa dos 20 a 40 anos.
E por fim, no crânio também, né, que foi encontrado na ossada, eu pude perceber também na face interna a sutura temporoparietal, né, determinando justamente a idade de 30 a 65 anos. Então, comparando esses 3 tipos de sutura, podemos ver que o que foi determinado na análise dentária, que é de 30 a 40 anos, também se encaixa nas suturas do crânio, né, quando analisado, que justamente estamos entre 20 e 50 anos. Porém, como a análise dentária ela aproximou mais o resultado de 30 a 40, permaneci nessa mesma conclusão. Por fim, me debrucei sobre a questão do ângulo mandibular, né? Então, assim como no sexo, né, que o ângulo mandibular também, a medida da mandíbula, né, também ajuda na determinação do sexo, na idade é a mesma coisa, só que a questão aqui é a medida do ângulo. Então, o ângulo, ele nos ajuda a chegar em uma estimativa de idade do indivíduo da ossada. No caso do nosso indivíduo, né, da nossa ossada que foi encontrada, a mandíbula, quando eu medi ela, pude ver que ela chegou a ter 125 graus, que corresponde justamente à idade de 30 a 50 anos. Então, vendo todas as técnicas que usei, né, a radiografia dos ossos, a análise dentária, a sutura dos crânios e o ângulo mandibular, pude chegar à conclusão que a estimativa de idade mais próxima do indivíduo da ossada, que no caso é um homem caucasiano, é de 30 a 40 anos. Então, perito, eu também tinha ficado responsável, né, pela determinação da estatura do indivíduo, assim como da idade, né? Então, na estatura, como a nossa ossada, ela não era uma ossada totalmente íntegra, né? Ela só tinha parcialmente os ossos, né, da ossada, ela não estava totalmente completa. O que é que eu fiz? Eu peguei os ossos longos, né, o fêmur, a tíbia, a fíbula, o húmero, o rádio e a ulna, medi eles e comparei com a tabela de Etinier, né, as medidas. E o que é que eu pude concluir? Eu pude concluir que as medidas dos ossos da ossada se semelhavam muito aos números que correspondem a 1,72 m de altura. Então, pude concluir que a idade é de 30 a 40 anos e a estatura média, né, do indivíduo da ossada é de 1,72 m, o que corresponde a uma altura semelhante, né, para homens, né, caucasianos. Então, esse é o que eu pude determinar. Então, uma coisa muito peculiar que eu estava observando, né, e que eu observei, inclusive, na primeira vez que eu fiz a vistoria na ossada, né, quando recebemos os ossos, foi que muitos ossos apresentavam sinais de violência, né, e esses sinais de violência, através de cortes e tudo mais, pude chegar à conclusão que talvez tenha sido uma morte violenta através de uma tentativa de esquartejamento, né? A gente sabe que o esquartejamento ele tem justamente essa função, né, essa finalidade de desmembrar os membros do corpo, né, fragmentar todos, muitas vezes para facilitar a ocultação de cadáver e dificultar também a identificação, o que faz muito sentido no caso presente, né, para dificultar a identificação e facilitar a ocultação do cadáver, né. Então pude concluir que talvez teve uma tentativa de esquartejamento na questão, né. Por quê? Encontrei, tá certo? Feridas, né, cortes transversais e oblíquos nos ossos longos, no fêmur e na tíbia mais especificamente, justamente mostrando que tinham a intenção de separar, de fragmentar, né, de separar os membros inferiores. E nos membros superiores, no rádio e na úmera, pude perceber cortes irregulares, né? Justamente também com essa finalidade de tentar separar, desmembrar, né, esses membros superiores. Em relação aos ossos, né, mais resistentes, como o crânio e a mandíbula, vi que eles não foram prejudicados, né, mostrando justamente o quão difícil é fragmentar esses ossos, justamente pela sua densidade natural. Que são muito resistentes. Exatamente, são muito resistentes. Então pude ver que houve uma tentativa de esquartejamento, mas não foi totalmente sucedida, justamente porque tem muitos ossos, como o crânio, a mandíbula, que não conseguiram ser prejudicados. Então, o que é que a gente pode concluir? A gente sabe que o instrumento que é usado para essa tentativa de esquartejamento precisa ser um instrumento cortante e pesado, justamente para fazer uma pressão sobre os ossos e permitir que seja fragmentado, né, permitir que seja separado essas estruturas, né, esses ossos mais robustos do corpo humano. Então, presumir que talvez a arma do crime para tentar esquartejar o corpo
corpo, né, do indivíduo foi justamente um machado ou um facão de lâmina metálica, né? Inclusive, já passei essas conclusões para a polícia para ajudar justamente na formação do caso concreto e ajudar na investigação, né, de como ocorreu a morte e tudo mais. Então, pude identificar essa questão do esquartejamento e acho que foi bastante relevante para o caso. Então, doutora Laís, para finalizar o nosso estudo acerca da ossada, eu pude fazer a radiografia comparativa, que se trata da comparação de radiografias feitas, né, quando a pessoa estava em vida, e assim, é um material que ele não se deteriora, então a gente pode analisar com precisão, né, aqueles elementos, né, constantes dessas radiografias. E alguns elementos que nós observamos, né, são os sensos frontais e maxilares, as marcas vasculares da artéria meníngea média, enfim, outras questões como próteses, malformações, enfim, uma série de questões. E é muito interessante ver que as radiografias dentárias, elas são importantíssimas nesse caso, porque a gente pode observar restaurações, pode observar obturações, formato e inclinação de raízes, e são coisas assim que não se deterioram com o tempo, né? Então, é muito importante para o nosso estudo. E já passando para uma outra etapa, né, desse estudo que a gente fez, eu falo da sobreposição crânio-fotográfica, que basicamente é você pegar várias fotos da pessoa em vida e sobrepondo elas em relação ao crânio, né, ao crânio encontrado. Então, é um estudo feito, enfim, com uma série de recursos computadorizados, enfim, para se chegar a um resultado. Então, nesse caso, doutora, eu solicitei à Polícia Científica que eles comparassem o resultado das nossas análises, da radiografia, e comparassem com o banco de dados, né, com as imagens que eles têm em banco de dados, para ver se chegavam a alguém. E chegou-se a um indivíduo chamado Jorge Luiz, né, que eles tinham na base de dados deles, e, né, as as características convergem. Os métodos, né, que nós realizamos de radiografia e de sobreposição crânio-fotográfica também, chega-se a este indivíduo, Jorge Luiz. Então, doutor, eu peguei, né, todo esse relatório da radiografia que você me enviou, né, justamente para eu poder realmente fazer a técnica da sobreposição, que você explicou agora do que se trata. E ao fazer a técnica da sobreposição, né, como nós já tínhamos chegado no indivíduo Jorge Luiz e só precisávamos ter de certeza que era ele, né, eu pedi à polícia, perguntei à polícia se eles tinham uma foto frontal e de boa qualidade de Jorge Luiz, justamente para aplicar a técnica de sobreposição. E foi justamente essa foto que me foi enviada. Quando eu realizei a técnica de sobreposição, cheguei a tais coincidências, né? Primeiramente, a coincidência exata no formato dos seios frontais, semelhança perfeita no contorno do assoalho do seio maxilar e a inclinação nasal, e pontos de congruência tais como a altura e largura da cavidade orbital. Ou seja, através da radiografia que nós fizemos e da sobreposição, juntamente com a ajuda da polícia, com o banco de dados deles, nós podemos chegar ao indivíduo Jorge Luiz, onde a idade, raça, sexo, estatura e todas as características do banco de dados, né, em relação à radiografia dentária, óssea e da sobreposição, né, bateram com esse sujeito. Então já enviei para a polícia, né, o nosso relatório falando que a perícia médica determinou que a ossada pertencia ao indivíduo Jorge Luiz, né? Perfeito, doutora Laís. Perfeito. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão destinada ao julgamento da ação penal que apura a prática de crime de homicídio, cujo objeto é a ossada encontrada e devidamente identificada nos autos. Este é um momento de grande responsabilidade, pois estamos diante da análise de um fato que atinge diretamente o bem jurídico mais importante tutelado pelo nosso ordenamento, a vida humana. Peço às partes, Ministério Público, Defesa e assistentes, que conduzam suas manifestações dentro do mais elevado respeito à dignidade humana, à dignidade da justiça e às garantias constitucionais.
Ressalto também que esse tribunal popular será chamado a exercer sua função essencial, que é julgar com base na verdade dos autos, na consciência e no dever cívico de cada cidadão aqui presente. Feita a abertura, passaremos à leitura da denúncia e ao prosseguimento dos atos processuais. Agora passo a palavra ao promotor Gabriel Lourenço, que vai inquirir, a participação da perita especialista em antropologia forense, para podermos prosseguir. Excelentíssima senhora juíza, excelentíssima senhora perita, nesse momento, na figura do promotor do Ministério Público, eu vou direcionar algumas perguntas para a senhora. Eu começo perguntando, a senhora é especialista em antropologia forense há quanto tempo? Bom, eu sou perita há 18 anos e eu desenvolvo um trabalho com uma ampla especialidade em análise bioantropológica. Perfeito. Você pode nos dizer por que a antropologia forense é tão importante para esse caso? Bom, como se trata de uma ossada que foi encontrada e a identidade desse indivíduo foi de difícil acesso, a antropologia forense é um ramo da medicina legal que ela vai se destinar a identificar um indivíduo, realizando alguns procedimentos que vão facilitar nesse processo, que é um processo muito complexo. Cada pessoa, eu, você, a juíza, possuímos características que nos tornam únicos. E a antropologia forense, ela vai desenvolver um trabalho contínuo, extenso, muito complexo, científico, para identificar quem era aquele sujeito. Então, a partir de diligências, tanto da polícia como dos peritos, a partir do momento que aquela ossada vai chegar, no IML, nós vamos desenvolver um trabalho para ajudar o que vai individualizar aquela ossada, para nos dar elementos que vão nos ajudar na identificação. Então, essa é a importância. Perfeito, doutora. Agora, em relação a uma das alegações da defesa, eu faço a seguinte pergunta. É verdade que o processo de identificação pode ser realizado somente em pessoas mortas, através da perícia? Bom, existe uma falácia muito grande de que a medicina legal ela vai estudar, vai trabalhar apenas com aqueles cadáveres que vão chegar de crimes violentos, das mortes por tiro, dos desmembramentos, mas não. Todo médico legal, todo especialista nessa área, ele vai trabalhar com as diversas possibilidades. Exumação, ossada, ossada integralmente encontrada, ossada parcial, pessoas vivas, porque pessoas vivas também passam pelo processo de identificação. Então, isso é uma falácia. Essa ossada é plenamente capaz de ser identificada através dos métodos que a antropologia forense vai oferecer. Como a gente viu no laudo, foram feitos diversos métodos científicos para identificar através do crânio, da pelve, da arcada dentária, os indivíduos que foram deixados apenas as suas partes, a sua ossada. Então é apenas uma falácia. Isso acontece muito por causa desse senso comum, apenas aquele cadáver que chega lá de tiro de bala, etc. Mas não. A antropologia forense ela pode se tratar de pessoas vivas, pessoas mortas, em estado avançado de decomposição, ossadas. Então há uma diversa gama de possibilidades. E tudo dentro dos parâmetros legais e científicos, Perfeito, doutora. Então, nesse sentido, eu lhe pergunto, quais são os objetivos do exame pericial? Bom, os objetivos eles foram trazidos muito bem pelos meus colegas peritos, doutor Gabriel e doutora Laís. Eles trouxeram aqui pra gente a identidade daquele indivíduo a partir de elementos como a idade, o sexo, a estatura do indivíduo, a etnia. Então, os objetivos da antropologia é trazer essa identidade a partir desses elementos. É importante destacar, que a idade ela pode apenas ser estimada. A idade, a estatura, elas não podem ser precisadas, principalmente em ossadas, porque é muito difícil, a partir dos elementos que são trazidos, precisar, a partir do osso, como é que vai ser, qual a idade daquela pessoa, qual a estatura. Então vai ocorrer apenas uma estimativa, mas essa estimativa é baseada em dados científicos. Você pode confiar nessa estimativa. Agora, a questão de sexo e de se aquele osso é animal ou humano, é possível se determinar com certeza. São as únicas certezas que são possíveis trazer na antropologia forense: o sexo e a espécie daquela ossada. Os outros elementos, estatura, a idade, o sexo não, a etnia, são estimativas a partir dos elementos que são trazidos.
Pode voltar aqui, por favor, para me mostrar uma coisa para vocês muito interessante? Voltando. É o primeiro, né? Aqui, na determinação dessa espécie, foi um caso que chegou, né, a gente lá no setor de antropologia forense esses dias, que um sujeito encontrou essa ossada, né, de um esqueleto de um mico, e ele se sentiu na responsabilidade de levar isso para o departamento da polícia, e a polícia ligeiramente, né, trouxe até nós para que a gente pudesse identificar se tratava de um ser humano ou se tratava de um animal. Muitos dos meus colegas já trabalham diariamente com isso, então eles facilmente conseguiram identificar que se tratava de um objeto, de um animal, principalmente pelas características fisiológicas, né, dessa ossada. A gente pode ver a arcada dentária, as órbitas, como são totalmente diferentes. Mas aquela pessoa que encontrou, por ser leiga, ela não tinha a obrigação de saber. Então aí entrou o trabalho da antropologia forense, que de imediato conseguiu identificar. Mas você vendo aqui, ó, é muito fácil você confundir. Isso aqui é um crânio de uma criança, que tem aí em média entre 8 e 10 anos de idade, e aqui é o esqueleto, né, a ossada do mico que foi encontrado. Então, para um olho destreinado, pode-se sim passar despercebido, mas nós, da antropologia forense, nós conseguimos determinar com precisão, através dos métodos de avaliação, arcada dentária, crânio, que sim se tratava de um ser humano, que se tratava de um animal e não de um ser humano. Perfeito, doutora. E eu queria lhe perguntar o seguinte: quais são os procedimentos tomados pela equipe de antropologia forense no momento que os ossos chegam no laboratório? Bom, é um procedimento muito complexo. Existe toda uma cadeia de custódia daquela ossada, porque ela chega para nós através da polícia, né? Naquele momento de verificação, vai uma equipe de peritos para o local, fazer toda a retirada, tentar preservar o máximo possível daquele material, mas chega até nós através da cadeia de custódia, com o auxílio da polícia que encontrou aquela ossada, sempre no caso do Jorge, né? Então, ao chegar, ele chegou um pouco sujo, deteriorado, então nós nos preocupamos em manter o máximo possível, preservar aquele material, realizamos uma limpeza muito cautelosa para que não fugisse da nossa percepção qualquer elemento que pudesse ajudar a desvendar quem era aquele indivíduo ou as causas da morte, porque os ossos podem se revelar. E a partir disso, nós levamos as partes que foram encontradas para uma máquina que ela realizou uma radiografia inteira do material, tentando reconstruir, né, aquele indivíduo, onde eles colocam o crânio até os membros inferiores, para tentar identificar quem era aquele sujeito a partir dessa radiografia. Porque, como os meus colegas trouxeram, né, naquele momento do debate pericial, a partir das radiografias, das imagens, é possível sim realizar a identificação com o banco de dados da polícia. Então, esse é um método muito importante e foi realizado de imediato. A partir disso, a gente pegou esses elementos e tentou realizar um isolamento com o intuito de identificar quem seria aquele sujeito, porque nós temos um banco de dados que, através daqueles ossos, né, a gente conseguiria bater algumas informações. Existem elementos que são capazes de individualizar o indivíduo, mesmo ele estando naquela situação de cadáver de ossada, e a gente tentou bater esses dados com os dados no banco de dados da polícia para tentar identificar. Assim que nós pegamos esses elementos individualizantes, nós jogamos para o conhecimento público, a fim de que alguma pessoa que tenha dado nota de sumiço de um membro da família pudesse ir buscar no banco de dados da polícia para saber quem seria aquele sujeito que foi encontrado. Então, assim, nós realizamos alguns métodos morfológicos para identificar quem era aquele sujeito e assim batemos com os dados da polícia e divulgamos as informações para o público para que alguém pudesse tomar conta daquele cadáver que foi encontrado. Perfeito, doutora. Agora eu gostaria que a senhora respondesse o seguinte: quais os critérios para que o método de identificação seja considerado aceitável? Bom, é um debate meio doutrinário, né? Existem diversos pensadores que vão para várias áreas, alguns que excluem alguns elementos e que mantêm, mas aqui eu vou com o pensamento majoritário, né, de Veloso, que ele vai determinar que existem alguns elementos que precisam ser adotados no momento da análise daquele indivíduo que foi encontrado, para que a gente possa ter certeza de que ali existe um método de verificação científico a ser aplicado que vai garantir a identidade dele. Nós vamos ter que aquele sujeito precisa estar dentro do composto da unicidade. É preciso que existam elementos na avaliação que vão isolar aquele indivíduo para garantir que ele seja individualizado, para garantir sua identidade. Porque, como eu disse, cada um de nós tem uma identidade, que é algo que vai nos individualizar dos demais. Então, a gente vai buscar isso em primeiro momento, essa unicidade. Depois, nós vamos buscar a imutabilidade.
que são as características que não vão mudar com o passar do tempo, que vão ser constantes. Essas características constantes são muito importantes, principalmente porque nessa situação é associada de longa data, né? E ela ajuda a gente a manter consciência sobre como vamos prosseguir, com esses elementos que não se mudaram com o tempo, os dentes, o esqueleto em si. E aí entra também a perenidade, que é um elemento muito parecido, mas que difere, porque aqui nós vamos estar falando especificamente da incapacidade de alteração desse esqueleto, que é o esqueleto que vai nos contar essa história, né? E temos também a praticabilidade. De que adianta ter um método de avaliação se ele não vai ser aplicável na realidade? Então a gente elabora toda essa perícia antropológica com um método que seja aplicável, de fácil aplicação e de baixo custo, que também possa ser feito com mais eficiência no menor tempo, para que assim a gente possa dar conta das mais diversas gamas de procedimentos que aparecem aqui, porque são diversos casos todo dia, né? E também nós vamos ter a classificabilidade, por último, né? Essa classificabilidade nos permite colocar em categorias todos os objetos, os indivíduos que são encontrados, para que assim a gente possa ajudar na identificação. Essa classificabilidade facilita assim na busca dos registros, principalmente com parte na polícia, né? A gente vai olhar nos bancos de dados da polícia, ver o que seleciona aquele indivíduo, que individualiza ele, e vamos buscar nos bancos de dados as classificações dentro da polícia. Perfeito, doutora. Doutora, gostaria que a senhora agora respondesse a seguinte pergunta. Na identificação médico-legal, quais são os elementos observados a fim de determinar quem era aquele indivíduo? Bom, alguns dos elementos que são identificados são a etnia, o sexo, a identidade, a estatura, se existe alguma malformação naquele indivíduo, a arcada dentária, porque a arcada dentária ajuda muito na perícia odontolegal. Também vamos ver se existem alguns sinais de profissão, né? Porque de acordo com aquela atividade reiterada, é possível que exista alguma malformação nos ossos ou até mesmo nos membros dos indivíduos. Se existe algum elemento que algum osso foi substituído por alguma prótese. Então a gente vai verificar tudo isso, né, naquela radiografia inicial e também na perícia ali junto aos ossos. E tudo isso, todos esses elementos que a gente vai ver se existe, excluindo cada um, né, se existe malformação, se a arcada dentária está intacta para poder ser verificada a identidade. Esses elementos eles têm que agir em conjunto, eles têm que ser elementos sinaléticos que em conjunto vão nos ajudar a identificar aquele indivíduo. Então, todas essas técnicas vão ter que estar associadas com aquelas técnicas que eu mencionei anteriormente, estarem conforme com aquela classificação técnica da unicidade, da classificabilidade, perenidade, imutabilidade e também da praticabilidade. Então, todas essas investigações que vamos fazer têm que estar em consonância com essas técnicas. Perfeito. Doutora, como é possível que, através da perícia antropológica, seja identificada a raça e o sexo do material encontrado, tendo em vista o estado e o tempo da ossada? Bom, a gente vai examinar muitos elementos. No crânio, a gente consegue aproximar uma diferenciação do sexo daquele indivíduo, assim como na pelve, porque o crânio feminino ele difere muito do masculino, como foi tratado na perícia anteriormente falada, né, com o Dr. Gabriel e doutora Laís. Então, assim, esses elementos individualizantes do crânio, a órbita, o sinal do queixo, né, que nós vamos ter dos homens mais para frente, da mulher mais para trás, a pelve da mulher mais redonda, porque a mulher ela é capaz de dar a vida, né, tem tudo a questão do parto, então é mais redonda, é mais longa, a dos homens ela é mais afunilada. Então essas questões que a gente vai ver vão ajudar a gente a identificar quem era aquele indivíduo, fazendo um caminho de exclusão, né? Aqui a gente pode ver a pelve masculina, que ela é um pouco mais estreita, e a feminina ela é um pouco mais alongada, até porque vai passar, né, uma cabeça por ali de uma criança. Então tem todos esses elementos que vão ajudar a gente na identificação do sexo. Da questão da idade também, vamos ter a questão dos ossos, né, que vão nos ajudar através dos métodos que já foram esgotados pelos meus colegas. Então, assim, é um método científico, não é uma coisa que a gente vai ir deduzindo. Tem toda uma estrutura que o perito antropológico ele vai seguir ali para tentar identificar e trazer com segurança as informações que são prestadas para os indivíduos aqui no tribunal, para que eles possam agir, tomar as providências, para garantir a justiça nos casos que vai ser tratado aqui, né? Perfeito, doutora. Em relação aos sinais individuais, sobre esse caso que estamos debatendo, qual é a relevância deles?
Bom, os sinais individuais, eu já mencionei um pouco, né? Eles vão nos ajudar ainda mais com essa questão da identidade. Algumas pessoas, elas acabam, de acordo com sua vida, né, com o passado da sua vida, sofrendo acidentes que vão acabar realizando substituição de algum parte do seu corpo, do seu esqueleto, né? É muito comum acidentes de moto, um indivíduo ele acaba tendo que colocar pinos de aço na perna, porque sofre uma lesão muito grande ali. E esses mecanismos, eles ficam mesmo após a morte. Então, uma prótese ele é um elemento individualizante que vai ajudar em muito na identificação de quem era aquela pessoa, possivelmente. Quando uma pessoa morre, ela desaparece, a família vai até a delegacia, né, normalmente, registrar um boletim, e essas informações ficam no banco de dados da polícia. E mais pra frente, quando o perito realiza a perícia, né, identificando essas próteses, vai junto ao banco de dados tentar achar informações e vamos construindo um caminho para chegar em quem seria aquele indivíduo. Então, esse é um elemento individualizante. Uma tatuagem também. As tatuagens, elas são específicas. Muitas pessoas tatuam coisas pessoais. Então, quando um indivíduo chega em um estado avançado de decomposição e aquela tatuagem às vezes permanece intacta, isso vai ser um mecanismo que vai ajudar nós, antropólogos, né, na hora da perícia, a desvendar quem seria aquela pessoa, tal qual as malformações. Elas vão ser muito úteis, ossos atrofiados, um membro que foi ali por alguma atividade do seu trabalho, né, que ficou deformado, ele vai ser útil na identificação do sujeito. Então, os elementos individualizantes, assim como as cicatrizes, eles são muito úteis no processo, eles ajudam a acelerar esse procedimento de investigação, que ele é muito minucioso. Então, tudo que passa por nós não fica despercebido. Tudo é útil, toda a marca do ser humano vai contar uma história, e é esse o papel essencial da antropologia forense, que vai ser identificar aquele indivíduo para garantir que vocês contenham aqui os elementos científicos precisos para garantir a justiça. Perfeito. Então, para dar prosseguimento aqui ao processo, chamo agora à tribuna a autoridade e investigador policial Rafael Rodrigues Bento para esclarecer um pouco mais sobre o caso, sobre como se deu a investigação policial e quais foram as conclusões chegadas pela polícia. Pode entrar, senhor Rafael. Boa tarde, senhor Rafael. Pode começar as suas contribuições para os autos do processo. Primeiramente, eu gostaria de destacar a importância dessa aplicação combinada, né, dos exames médicos legais já anteriormente feitos com os peritos e antropólogos especialistas nessa área, com os métodos, eu vou dizer, clássicos da identificação judiciária. Inicialmente, nas tratativas com o delegado que esteve presente no caso, Egg Baller, nós usamos um primeiro método que foi a fotografia sinalética, mas a fim de esclarecer o que se trata a fotografia, do que se trata, né, essa fotografia sinalética, eu vou dizer que, por linhas gerais, é um conjunto de duas tomadas de foto, de uma foto, seria mais ou menos assim, de perfil, onde a gente pode ver essa região frontal e lateral da pessoa, e através dela a gente consiga traçar uma comparação. Por meio desse método, acrescentando-se da reconstrução facial digital feita pelos peritos, foi possível chegar numa proximidade de 85% em relação à vítima, a potencial vítima até então do caso, Jorge Luiz. Segundamente, nós usamos o sistema antropométrico de Bertillon, que, embora histórico, ele ainda assim pode ser aplicável a esse caso. Do que se trata esse sistema? Venho aqui esclarecer na tribuna que nada mais é do que a utilização de medidas corporais, estatura, peso, envergadura, dimensões cranianas, que foram utilizadas comparando a ossada com esses dados
obtidos mediante requisição formal a arquivos da Polícia Civil e institutos de identificação. Terceiramente, outro método utilizado foi a datiloscopia de Bucetich, muito conhecida por ser um método bem comum de impressões digitais, mas aí que entra o cerne dessa questão. A ausência de tecido cutâneo inviabilizou essa coleta direta de digitais da vítima. Contudo, nos objetos que foram encontrados, mais precisamente na aliança, após tratamento químico, foi possível identificar digitais, no caso, pertencentes a Jorge Luiz. Elemento que se corroborando, se somando com todos os outros, vai se chegando a esse denominador comum de que, de fato, aquela ossada pertencia a Jorge Luiz. Por fim, o método de identificação complementar utilizado foi o dos objetos pessoais. Eu peço até que passe a filmar um pouco a tela aqui. No dia, os objetos coletados, um relógio de edição especial da marca Cássio, uma aliança que foi fundamental para a coleta das impressões digitais e um cordão de ouro. O relógio Cássio foi reconhecido por familiares. A aliança, além das digitais, trazia inscrição com iniciais e data de casamento, que foi confirmado pela esposa de Jorge Luiz. O cordão de ouro foi igualmente reconhecido como pertencente à vítima. Embora tais elementos eles não possuam valor científico absoluto, se vistos de forma isolada, soma-se a importância dessa análise em conjunto, tanto da investigação da polícia científica quanto dos antropólogos e dos peritos, para que se chegue a algumas conclusões e esses métodos se sustentem, chegando, enfim, à conclusão final do caso. Então, doutor Rafael, eu gostaria que você falasse um pouco mais de como se deu o desenvolvimento das investigações e como tudo decorreu. Primeiramente, eu venho até dizer que é instintivo chegar a uma mera inicial hipótese de que os culpados ou os causadores desse crime foram os donos da casa. Contudo, há de se ressaltar que eles haviam adquirido aquela propriedade fazia cerca de, na época, 1 mês. E eles estavam reformando naquela área ali onde foi encontrada a ossada, seria uma piscina. E a pronta diligência deles também com a polícia fez com que essa ideia fosse se afastando. À medida que foram fluindo as investigações, foi buscado um retrocesso histórico do imóvel e as diligências foram recuadas para o início dos anos 2000, constatando que a casa havia pertencido a um pedreiro de confiança de Antônio Alves e, por verossimilhança, ele havia sido também padrinho de casamento. Mas aí que a gente indaga, quem é Antônio Alves Ferreira? Então, ele é primo da vítima, Jorge Luiz, e esse vínculo estabeleceu a primeira linha concreta de suspeita. Após o Antônio e esse pedreiro serem encontrados, aparecerem como os primeiros suspeitos, a polícia foi até a esposa da então hipótese de Jorge Luiz, dessa ossada ser de Jorge Luiz, ouvir a mesma, e aconteceu que ela deu detalhes em que falava do Antônio, esse primo, após a morte de Jorge Luiz, começou a administrar os bens apresentados à esposa dos imóveis que foram herdados. E ao buscar Antônio, a Polícia Civil, após buscar Antônio para sua oitiva, o endereço em que ele dava à esposa do falecido, foi constatado que ele não morava mais no local.
Mais adiante, de posse de procuração assinada pela esposa de Jorge Luiz, foi constatado que ele alienou os imóveis herdados do então Jorge, herdados pela esposa. Foi constatado que ele alienou os imóveis sem o conhecimento da então viúva e desde então não deu mais sinal de vida. Um mês após o início das investigações, Antônio foi encontrado pela Polícia Civil de Alagoas, peço até que passe a foto, encontrado pela Polícia de Alagoas portando documentos falsos, graças ao sistema de reconhecimento facial presente no estádio Rei Pelé, que, confrontado com o mugshot de uma passagem que Antônio tinha pela polícia de Joinville, deu-se certeza quanto a quem era. Ao ser encontrado, foi prontamente levado à delegacia e em oitiva ele apresentava várias versões do ocorrido contraditórias, e em uma das versões ele chegou até a confessar ao delegado de polícia que ele que havia tido cometido aquele crime. Fato que, em sequência ao dito, ele chegou até a desmentir. Eu gostaria novamente de dar destaque à foto da passagem que Antônio tinha pela polícia de Joinville no ano de 2005 e a foto do reconhecimento facial no estádio em Maceió. A gente pode ver que o cabelo dele está diferente, o óculos se encontra diferente também. Enfim, a gente pode chegar à conclusão de que ele de fato estava tentando se descaracterizar até para não ser reconhecido. E a gente volta até o momento em que eu falei dos depoimentos controversos. Ele chega a falar que tentou esquartejar o corpo de Jorge Luiz com um facão. E isso se aproxima muito do que a perícia já tinha comprovado com os ossos, devido aos desgastes de lâmina. Então, é muito importante que a excelência faça, nas suas conclusões, pondere isso também. A conclusão da polícia é que, diante dos cruzamentos de registros cartoriais, depoimentos testemunhais, assim como os relatos da viúva de Jorge Luiz e os exames periciais somados aos métodos clássicos de investigação judiciária, apontam novamente como principal suspeito desse crime o Antônio, primo de Jorge Luiz, constatando-se ainda que anos depois o então suspeito deixou a cidade de Joinville, a cidade em que residia, tendo vendido os imóveis da viúva, estando em outro estado, portando documentos falsos e totalmente descaracterizado. Com isso, eu encerro minhas palavras, volto a palavra à excelência. Muito obrigado. Então, faremos um breve intervalo agora, estabeleço 30 minutos de intervalo e logo após voltaremos com a conclusão do processo, onde proferirei a sentença. Obrigada a todos, até daqui a pouco.